Pronto, agora sim, pessoal. Vamos dar início aqui ao treinamento de aminograma. Então aqui está um sumário do que vai ser essa apresentação, do que eu vou abordar. Então primeiro, a gente vai ver alguns conceitos que são importantes a gente ter fixado, tá? Para a gente chegar no conceito de aminograma. Então eu vou falar o que é um aminoácido. Para alguns, né, já vai ser bem óbvio isso aqui, mas pode ser que para algumas pessoas seja alguma coisa nova. Então a gente vai falar o que é um aminoácido. Vamos falar de aminoácidos essenciais e não essenciais, né? O que é essa classificação? Algumas funções dos aminoácidos. Vamos falar de BCAAs um pouco e da teoria do barril aplicada aos aminoácidos. Depois que a gente concluiu o que é um aminoácido, a gente vai dar início então ao que é uma proteína, porque a gente não consegue falar de proteína sem falar de aminoácidos antes, e vocês vão entender o porquê mais para frente. Depois de a gente ter definido o que é uma proteína, a gente vai falar especificamente de whey protein. Na Biovital a gente vende diferentes tipos de whey protein e há uma dificuldade de saber qual que é exatamente a diferença entre eles. Então eu vou comentar um pouco disso com vocês também. Finalmente, pessoal, depois que a gente estabelecer esses conceitos, a gente vai poder falar de aminograma. Então, o que é um aminograma, para que serve, diferentes aminogramas, diferentes proteínas, e eu vou mostrar alguns aminogramas de produtos acabados para vocês, porque o cálculo que é feito do aminograma para um produto acabado é diferente do que para um produto a granel, tá? Então, o que é um aminoácido? Vamos falar sobre esse primeiro assunto. Aqui vai entrar um conceito um pouco mais químico, técnico, assim, mas não precisam se assustar, tá? É só para ilustrar para vocês. Então, aminoácidos são compostos orgânicos, tá? Que possuem uma estrutura básica de um grupo amino, que é essa parte vermelha aqui, que é característica, né, desse átomo de hidrogênio, e um grupo carboxílico. Essa estrutura aqui vocês não precisam saber, viu, pessoal? É só para ilustrar que diferentes tipos de aminoácido possuem essa estrutura em comum, tá? E o que diferencia um aminoácido de outro? É esse grupo R aqui, que a gente chama de grupo radical ou cadeia lateral, tá? E atualmente a gente conhece 20 tipos de aminoácidos diferentes, né? Na verdade, são 20 tipos de aminoácidos proteinogênicos. O que é isso? São os aminoácidos que compõem as proteínas do nosso corpo, tá? Então, existem mais do que 20 aminoácidos, né, de bactérias, de outros micro-organismos, só que não convém para a gente, né? Então, a gente só vai dar enfoque nos que fazem parte realmente das nossas proteínas. Então aqui eu trouxe para vocês a estrutura de todos os aminoácidos, tá? Não precisa saber essa estrutura, é só para ilustrar como que essa diferença é na prática de cada aminoácido. Então vocês podem reparar que todos vão ter aquela estrutura básica que eu mostrei, né? Então aqui o grupo NH2 e o grupo carboxílico. Então, esses são os 20 aminoácidos comuns que a gente tem nas nossas proteínas, tá? Então, só para vocês conhecerem, é a glicina, a alanina, a serina, a treonina, a cisteína, a valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, fenilalanina, tirosina, triptofano, ácido aspartico, ou também chamado de aspartato, o ácido glutâmico ou glutamato, asparagina, glutamina, histidina, lisina e arginina. A gente pode ver que alguns aminoácidos, né, a gente ouve falar mais do que outros, né? E a gente vai entender um pouco mais disso um pouco mais adiante. Esses aminoácidos que eu mostrei para vocês, esses 20 aminoácidos, são classificados em basicamente dois grupos, né? Que são os aminoácidos essenciais e não essenciais. Isso aqui eu acho que vocês sabem um pouco mais já por causa dos diversos treinamentos que teve de amino MP9, né? Então, aminoácidos não essenciais são aminoácidos que nosso corpo produz. Então, o nosso corpo produz uma quantidade suficiente desse aminoácido que supre a nossa demanda, né? A demanda do nosso corpo. E aminoácidos essenciais. Esses não são produzidos pelo nosso organismo. Então, a gente tem que adquirir exclusivamente, né, da comida, né, da alimentação. Então, esses são os mais importantes, que são justamente os 9 aminoácidos que contém no amino MP9. Tá? Existe uma outra classificação, que é a classificação de aminoácidos condicionalmente essenciais. Esses aminoácidos são não essenciais, né? Então, nosso corpo produz eles, porém, em determinadas situações, né, pode ser que a nossa demanda não seja maior do que na nossa produção. Então, nessas situações, a gente tem que
adquirir eles pela alimentação também. Então, situações no processo de crescimento, né, na gestação, se o paciente tem algum problema hepático, né, qualquer fator que possa interferir no consumo desses aminoácidos. Tá? Então, mas pessoas saudáveis e adultas não vão precisar disso aqui, né, a não ser mulheres, no caso de gestação, como eu disse. Tá? Então, os aminoácidos essenciais são a histidina, a leucina, a isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina e lisina. O restante são não essenciais, tá bom? Então, o enfoque sempre é maior nos aminoácidos essenciais, já que o nosso corpo não produz e a gente tem que vir da via oral, tá? Então, aqui também me foi pedido que falasse um pouco das funções de cada aminoácido, tá? Mas antes de começar isso aqui, eu quero deixar claro que, assim, os aminoácidos, a principal função deles é compor as proteínas, é ser utilizado na síntese proteica. Então, nesse quesito, todos os aminoácidos têm uma importância relevante, tá? Então, aqui eu reuni apenas algumas funções específicas de cada aminoácido. Não são todas as funções, porque aminoácidos apresentam várias funções no nosso corpo. Então, eu estou colocando aqui só as principais para ilustrar para vocês. Isso aqui também não é nada que a gente precisa decorar, é só para vocês terem um conhecimento sobre isso, tá? Então, a arginina, né, o primeiro aminoácido, é utilizado na síntese do óxido nítrico, que é um vasodilatador e ajuda na nossa circulação. E também é utilizado na síntese de creatina, né, creatina muscular. A histidina é utilizada na síntese de histamina, que também é um vasodilatador, só que atua na nossa resposta inflamatória do sistema imunológico. A isoleucina, né, e a leucina, já vou falar das duas, elas são usadas para o reparo de tecido muscular, né? Essas aqui vocês conhecem porque elas são do BCAA, certo? A lisina é envolvida na síntese de carnitina, né? A carnitina, que é um composto que atua no transporte de ácidos graxos, tá? Então ela atua diretamente na transformação de ácidos graxos, né, de gorduras, em energia. E ela também é utilizada na produção de colágeno. A metionina é essencial para a produção de enzimas hepáticas que atuam na detoxificação, né? O que é isso? É a eliminação de toxinas do nosso corpo. A fenilalanina é precursor de neurotransmissores. A treonina é convertida em piruvato, né? Que é essencial para a produção de energia celular, na nossa respiração celular. O triptofano é precursor também de dois neurotransmissores, da serotonina e da melatonina. A tirosina é usada na transdução de sinal e também é precursor de neurotransmissores. A valina também, que é outro aminoácido do BCAA, né, é também utilizada no metabolismo muscular e reparo de tecidos. A alanina ajuda na metabolização e eliminação de toxinas do organismo. A asparagina, na manutenção da saúde das células cerebrais e suporte ao sistema nervoso central. O ácido aspartico é precursor da síntese de outros aminoácidos. A cisteína estimula a produção de colágeno e é precursor de glutationa, né? A glutationa é um importante antioxidante do nosso corpo. O ácido glutâmico promove energia para o cérebro e atua na manutenção dos níveis de amônia. A glutamina, também conhecida de vocês, né, atua na digestão, na função cognitiva e imune. A glicina atua na coagulação sanguínea. A prolina, reparo de tecidos e regeneração da pele. E a serina, metabolismo muscular, metabolismo de ácidos graxos, função imune. Então aqui, pessoal, a gente vê que são várias funções e ninguém precisa decorar nada disso, tá? É só para mostrar para vocês mesmo e porque me foi pedido no formulário. Senão eu nem ia tocar nesse assunto, porque a gente vê que é muito extenso, né? Então isso aqui não é tão interessante, tá? O que a gente tem que saber disso aqui? Os aminoácidos do BCAA, certo? Então, esses 3 aminoácidos são os mais importantes que a gente tem que dar um maior enfoque, tá? BCAA, para quem não sabe, vem do inglês, né? Branched Chain Amino Acids, que traduzindo é aminoácidos de cadeia ramificada. E são esses 3, né? A leucina, a valina e a isoleucina. Eles são os de cadeia ramificada porque, como eu mostrei para vocês, aquela cadeia principal e comum de todos os aminoácidos, né? Eles apresentam ramificações. Mas isso aqui também é só um detalhe, tá? E por que os BCAAs, né, são tão importantes e é dado um enfoque maior para eles? Porque eles atuam, né, uma das principais funções dele é na manutenção muscular. Então, os BCAAs servem como fonte de energia para os músculos, né? Eles são energia durante o exercício
Eles também servem como matéria-prima para a construção dos músculos. Então aqui está falando que os BCAAs representam 30% dos aminoácidos na construção do músculo. Então, se a gente pensa nesse número aqui, se são 20 aminoácidos que a gente tem, 30% disso, para apenas 3 aminoácidos, é bastante coisa. Por isso que é dado um enfoque tão grande nos BCAAs. Tá? E além disso, eles protegem os músculos durante o exercício. Então, ao invés de você quebrar o seu músculo para gerar energia na hora do exercício, você vai utilizar esse BCAA que você está ingerindo. Então, isso protege o seu músculo e te ajuda a ganhar cada vez mais massa muscular. Por isso que o BCAA é tão importante, tá? Que eles são aminoácidos essenciais para o exercício, para você ter um maior desempenho. Essa aqui é uma teoria que foi me pedida para falar no formulário também, que é a teoria do barril. Ela também pode ser chamada de Liebig, né, que foi o pesquisador alemão que desenvolveu ela. E, inicialmente, ela foi uma teoria desenvolvida na ciência agrícola, né, na agronomia. E o que dizia essa teoria? Ela dizia que o crescimento das plantas, né, no caso da agronomia, é ditado não pelo total de recursos disponíveis, né, não pelo total de nutrientes que é dado à planta, mas pelo nutriente mais escasso, ou seja, o nutriente que menos é dado à planta. Então, isso também foi aplicado à nutrição, né, e especialmente aos aminoácidos essenciais. Né? Então, lembrando, os aminoácidos essenciais são aqueles que nosso corpo não produz e a gente tem que ingeri-los. Então, por que fala barril? Né? Porque a representação gráfica dessa teoria é feita um barril em que cada ripa, né, entre aspas, seria um nutriente, no caso aqui os aminoácidos. Então, essa teoria diz que a gente precisa ter um balanceamento desses aminoácidos. Não adianta ter um aminoácido em excesso e os outros menos, porque conforme essa teoria, não seria possível a gente encher de água esse barril, né, porque ele vazaria pelo nutriente mais escasso. Então, essa teoria convertendo na prática, né, sugere que a gente tem que ter então esse balanceamento dos aminoácidos para que a gente consiga encher o barril de água. E o que significa, né, encher esse barril de água em termos nutricionais? Né? Significa a gente ter uma síntese proteica regulada e saudável. Tá? Então, mesmo que você tiver um aminoácido muito em excesso, só que o outro não, você vai estar prejudicando sua síntese proteica. Né? Não vai dar para fazer as proteínas só com aminoácidos em excesso, né? Porque as proteínas utilizam quase todos os aminoácidos. Beleza? Então, aqui só uma representação. Aqui utilizou a lisina como fator limitante e aqui a metionina, mas basicamente a mesma coisa. E essa teoria do barril foi utilizada para elaborar a quantidade recomendada desses aminoácidos essenciais. Então aqui eu coloquei a tabela com esses valores que foram definidos. Então são valores, né, de miligramas por quilo corporal por dia que devemos ingerir dos aminoácidos essenciais, no caso. Né? Isso aqui também é valores que a gente não precisa decorar. Isso aqui quem tem que avaliar certo são médicos e nutricionistas, né, na hora de adequar a dieta do paciente. Caso o paciente tenha alguma deficiência, algum aminoácido, esses valores podem ser diferentes. Mas, para pessoas saudáveis, né, esses são os valores recomendados. Então, pessoal, a gente concluiu o que é um aminoácido. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me perguntar à vontade. Então, o que é uma proteína? Né? E por que a gente tinha que definir aminoácido antes de definir proteína? As proteínas são uma classe de macromoléculas porque são moléculas muito grandes, tá? E são formadas por aminoácidos. Então aqui está a representação de uma proteína, né, fictícia, por exemplo. Então cada bolinha dessa proteína aqui é um aminoácido. Então a gente pode dizer que os aminoácidos são a unidade básica da proteína. Se você pegar uma proteína e quebrar ela, só vai sobrar aminoácidos, certo? Esses aminoácidos eles são ligados uns aos outros por uma ligação que chama ligação peptídica, tá? Mas isso também é só um detalhe. Então, o que vocês precisam saber? Que as proteínas são uma cadeia, né, de aminoácidos e são aminoácidos variados, tá? Então aqui pode ser uma valina, aqui pode ser uma leucina, isoleucina, treonina, não importa, tá? Isso para definir uma proteína. Claro que essa sequência de aminoácidos é super importante, porque é justamente a sequência de aminoácidos de cada proteína que determina a função da proteína. Né? Vamos dizer de outro modo para vocês entenderem. Quando o nosso corpo vai sintetizar essas proteínas aqui,
o que determina se uma proteína sintetizada, né, vai ser uma proteína da pele, por exemplo, ou vai ser uma proteína do fígado? É justamente essa sequência. A proteína da pele tem uma sequência de aminoácidos, né? Tipo fenilalanina, leucina, não sei o quê. E a proteína do fígado vai ter outra, completamente diferente, tá? Então essa sequência aqui, ela vai determinar a forma da proteína e por sua vez a função, beleza? E só para critério de curiosidade, né? Como que o nosso corpo sabe qual que é a sequência que ele tem que sintetizar e construir essa proteína? Né? Alguns de vocês devem saber. Mas essas informações estão armazenadas no nosso DNA. Tá? Então, quando o nosso DNA é lido, aí nosso corpo envia essa mensagem, né, a parte da célula que sintetiza as proteínas, e ele vai sintetizar a proteína de maneira correta. Tá? Inclusive, se existir alguma diferença de aminoácidos aqui, por exemplo, aconteceu algum problema, deu uma mutação, isso aqui pode causar sérios problemas, né, e até mesmo câncer. Então, é importante que a nossa célula trabalhe certinho. Então, aqui só para ilustrar para vocês, né, essas bolinhas soltas são aminoácidos livres, elas unidas, né, a gente chama de peptídeo. Então, peptídeo nada mais é do que vários aminoácidos unidos, porém que não em uma quantidade menor do que uma proteína e que não adotaram nenhuma forma ainda, né, digamos assim. Então, um peptídeo muito grande, ele vai se enrolar e formar uma forma específica, e aí sim vai virar uma proteína. Tá? Então, é isso aqui que vocês têm que saber. Que proteína é uma cadeia de aminoácidos. Tá certo? Porque isso vai ser importante para a gente definir o que é um aminograma lá na frente. Tá? E aqui algumas funções das proteínas, né? O que as proteínas fazem no nosso corpo? Se eu pudesse falar para vocês qual que é a macromolécula mais importante do nosso corpo, com certeza seria proteínas. Então, por isso que é dada uma atenção muito grande para elas, tá? Então, aqui só para exemplificar, as proteínas são anticorpos, né? Então, nossos anticorpos, muita gente não sabe, mas é proteína. Então, o que é anticorpo, né? É uma proteína que vai se ligar a partículas estranhas, né, específicas no nosso corpo, como vírus e bactéria, e vai eliminar do corpo. As proteínas também são enzimas, né? Todas as enzimas são proteínas. E essas enzimas, elas têm a capacidade de catalisar as reações que acontecem no nosso corpo. Tá? Se a gente não tivesse enzimas, né, a gente nem poderia ter vida. Tá? Essas enzimas elas aceleram muito essas reações, então é o que faz a gente ter vida. Os hormônios, né, também tem alguns hormônios proteicos, que também são muito importantes para a regulação do nosso metabolismo. Tá? As proteínas também têm função estrutural, né? Essa aqui acho que é a mais fácil quando todo mundo pensa em proteínas, porque já vai associar a músculo, certo? Então, as proteínas têm função estrutural no nosso corpo. Só que também pensando a nível microscópico, né? As proteínas também têm função de suporte para as células e estrutura da célula, tá? Então, isso aqui é muito importante. E por fim, as proteínas têm função de transporte, né? As proteínas podem transportar algumas moléculas para dentro do nosso corpo. O exemplo mais claro que a gente tem, né, da função de transporte das proteínas é a proteína do nosso sangue, né, a hemoglobina, que é ela que carrega o oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Né, carrega o oxigênio que a gente respira, ele se liga à hemoglobina e a hemoglobina leva para o nosso corpo. Tá? Então, as proteínas têm diversas funções. Então, definindo o que é uma proteína, eu trouxe aqui as proteínas, né, agora falando um pouco mais do lado comercial, as proteínas que a gente encontra no mercado. Tá? Então, o que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam, então, que esse produto proteico, vocês agora já têm uma visão melhor do que está aí dentro. Né? O que é uma proteína e que essa proteína é formada de aminoácidos. Porque é justamente nesses produtos que vai estar lá o aminograma. Então, o aminograma, ele vem no rótulo desses produtos aqui. Por isso que a gente teve que definir o que é uma proteína primeiro e depois falar de aminograma, tá certo? Então, os mais comuns que a gente encontra é o whey, né, com certeza é o mais famoso, que é as proteínas do soro do leite. Também tem a proteína de arroz, de ervilha, de soja, a albumina, que é a proteína da clara do ovo, a caseína, que também é uma proteína do leite, só que de outra fração, vocês vão entender um pouco mais pra frente. Tá ficando mais comum a proteína do cânhamo, né? Que é uma proteína de uma espécie de cannabis. Aqui no Brasil ainda não é tão comum, né? Mas no exterior isso aqui está ganhando uma força absurda, porque os pesquisadores viram que essa proteína aqui do cânhamo é muito boa, muito biodisponível e
Então está dando uma atenção muito grande para essa proteína aqui. E eu acho que nos próximos anos, né, se o Brasil começar a liberar aí, acho que isso aqui vai ficar muito comum, viu? Porque é uma proteína com valor nutricional muito bom. E também tem a proteína da carne, né? Então agora a gente vai falar especificamente do Whey Protein, tá? Aquele primeiro produto que eu mostrei para vocês. Acredito que todo mundo já tem ouvido falar de Whey Protein, já tem até tomado, mas eu quero mostrar aqui para vocês o que é o Whey Protein. Agora vocês vão entender realmente o que é o Whey Protein, não só que é uma proteína do leite, tá? E a gente vai entender também os diferentes tipos de Whey que tem e as diferenças entre eles, né? Porque como eu falei, às vezes é difícil explicar qual que é a diferença de um Whey hidrolisado para um Whey concentrado. Então eu quero deixar claro essa informação aí para vocês, tá? Então, primeiramente, o Whey Protein é um conjunto de proteínas do soro do leite. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que frisar. O Whey Protein não é uma proteína, entendeu? São várias proteínas, então é um conjunto de proteínas do soro do leite. E o que é o soro do leite, né? Não sei se alguém aqui já fez queijo caseiro, sei lá, que tem que usar um coagulante, né, para separar o leite. Não sei se alguém aqui já fez isso. Mas, quando a gente coagula o leite, né, para quem vai fazer queijo, compra aquelas enzimas comerciais, ele é separado em duas fases, né, uma fase aquosa e uma fase sólida, mais gordurosa. Essa fase gordurosa aqui é o que usa para fazer queijo, por exemplo. Tá? Então, nessa fase gordurosa aqui, vão ter gorduras e aquela outra proteína que eu falei para vocês, que é a caseína. As proteínas que são whey, elas são mais solúveis e ela acaba ficando nessa parte aquosa, que é então chamado o soro do leite. Tá? Então, nessa parte aquosa aqui, além de whey, vai ter também um pouco de gordura, é claro, e os açúcares, né, solúveis. Então, é nessa parte aqui que está a maior parte da lactose. Isso explica, então, por que os queijos, né, têm baixo teor de lactose. Falando ainda dos queijos fermentados, né, o que é um queijo fermentado? Eles colocam um micro-organismo lá para crescer e metabolizar, que isso aí vai mudar sabores do queijo, cheiro, etc. E esse micro-organismo, quando está crescendo no queijo, ele vai consumir a lactose que sobrou aqui. Então, queijos fermentados apresentam pouca ou nenhuma quantidade de lactose. Tá? Mas o whey, por exemplo, já é um produto que tem uma grande quantidade de lactose, né? Quando a gente fala do whey concentrado. Então, aqui eu coloquei só para ilustrar para vocês, né? Aqui a gente tem o leite inteiro e quando ele passa pelo processo de coagulação, ele forma duas fases, né? Que é a fase do soro do leite e aquela fase que faz o queijo, que é as caseínas e gorduras. É interessante que a história do whey protein, né? Como que o pessoal teve a ideia de fazer whey protein? Foi justamente da indústria do queijo, porque o pessoal fazia queijo e não sabia o que fazer com o que sobrava, né? Que era o soro do leite. E aí, né, para não ter desperdício e prejuízos, eles foram analisar o que tinha nesse soro do leite e viram que era uma fração muito proteica, muito rica em proteínas. Então, tiveram essa ideia aí de começar de evaporar toda essa água, né, e utilizar esse produto como whey protein. Hoje já tem várias outras aplicações para o soro do leite, tá? Ele é utilizado para enriquecer iogurte, por exemplo, para o iogurte ter uma quantidade de proteína maior e vários outros produtos. Então, se vocês forem curiosos e na hora de consumir produtos que vocês compram lá, lerem os rótulos, às vezes vocês vão encontrar lá como um dos ingredientes soro do leite em pó, tá? Que eles utilizam isso para aumentar a quantidade de proteína do produto, porque o soro do leite é muito proteico, né? Como eu falei. Então aqui, pessoal, como a gente viu da onde vem o whey, vamos agora falar as diferenças entre eles, né? Os wheys mais comuns, que são concentrado, isolado e o hidrolisado. O whey concentrado nada mais é do que o nome já fala, né? Um concentrado do soro do leite. Tá? Então é feito um processo de filtragem do soro do leite e eles evaporam, né, o conteúdo líquido, a água, e transformam em pó. Isso é o whey protein concentrado. Tá? Esse whey concentrado ele vai ter mais carboidratos e gorduras do que os outros, né? Porque não é feito nenhum processo para refinar esse produto, né? Ele é apenas um concentrado do soro, como eu falei. Então vai ter gordura que sobrou, vai ter lactose, e devido a isso, ele tem uma absorção mais lenta do que os outros, tá? Essa absorção lenta é causada, como eu falei, por conter carboidratos e gorduras, mas também as proteínas do whey concentrado,
elas estão na forma de proteínas, assim, né? Elas estão intactas. Não é feito nenhum processo para quebrar essas proteínas. Então, esse processo de quebra das proteínas é feito pelo nosso corpo. Então, quando a gente toma o whey protein, né, no nosso sistema digestório vai quebrar essas proteínas em aminoácidos para aí sim ser absorvidos, tá? Nosso corpo não absorve uma proteína inteira, então ela tem que sofrer o processo de digestão, certo? Já o whey isolado, né? O que é o whey isolado? Ele é um whey concentrado que é retirado grande parte desses açúcares, né, da lactose inclusive, e principalmente das gorduras, tá? Então, é mais gordura do que açúcar, na verdade, porque existem wheys isolados que ainda têm lactose, tá? Então, o que classifica um whey isolado é um whey concentrado sem gorduras. Então, devido a isso, ele também tem uma absorção um pouco mais rápida do que o whey concentrado, mas as proteínas ainda estão intactas, né, na forma de proteínas, e ainda vai ter que sofrer o processo digestivo pelo nosso corpo. Já o whey hidrolisado, pessoal, é um whey isolado que é feito um processo de hidrólise dessa proteína aqui. Então, fora do nosso corpo, né, os caras já quebram essas proteínas e já transformam elas em aminoácidos e peptídeos livres. Isso aqui aumenta muito a velocidade de absorção desse produto, tá? Então, a absorção do whey hidrolisado é a maior de todas, maior do que desses dois. Qual que é a vantagem disso, né? Conforme você tem uma absorção maior, você vai ter um início da síntese proteica maior, né? Então, isso aqui vai fazer você ganhar músculo mais rápido, né? Então, assim, pra gente, assim, né, pessoas meros mortais que não somos atletas de elite, né, vou ser sincero com vocês, não tem tanta diferença prática nós consumirmos o whey hidrolisado, né? Essa absorção mais rápida que ele tem, pra gente, pessoas comuns, não faz tanta diferença. Se a gente consumir um whey protein concentrado, a gente vai ganhar massa muscular normalmente, tá? Igual a consumir um whey hidrolisado. Pessoas que estão em uma dieta mais restritiva, é interessante o consumo do whey isolado, né? Devido à questão de não ter gorduras, ter uma menor quantidade de carboidratos, para não interferir tanto nesses macronutrientes na dieta da pessoa, tá? Então, para quem não é tão atleta assim, né? Atleta de sábado e domingo só, o whey isolado já está de ótimo tamanho, tá? Mas para os clientes de vocês, vocês podem falar que o hidrolisado é o melhor, beleza? Pode fazer a maior propaganda do mundo, porque realmente é, tá? Só que não faz tanta diferença assim para as pessoas normais, beleza? Então, pessoal, definimos finalmente o que é proteína, o que é aminoácido, o que é whey, tá? Então agora a gente pode falar do que é aminograma. Vocês vão entender por que foi necessário a gente fixar um pouco desses conceitos para entender o que é um aminograma, beleza? Vai ficar mais fácil a partir de agora. Então, só relembrando, as proteínas são formadas pelos aminoácidos, né? Então, a proteína é uma cadeia de aminoácidos muito grande. Existem proteínas de 300 aminoácidos, mas também existem proteínas no nosso corpo de 30 mil aminoácidos, tá? Então, as proteínas contêm muitos aminoácidos e são formadas pelos aminoácidos. Então, pessoal, o que é o aminograma? O aminograma de um produto é a quantidade, né, a quantificação do teor de aminoácidos em uma quantidade determinada de produto. Ela é independente se os aminoácidos estão livres ou agrupados na forma de proteína, tá? Então, vou voltar aqui. O que isso quer dizer? O pessoal vai lá, quebra toda essa proteína aqui e junta, por exemplo, o aminoácido dessa bolinha verde, eles vão contar quanto em peso que tem isso aqui. As bolinhas azuis, eles vão contar quanto em peso tem isso aqui. Então, não importa se o aminoácido está solto ou não, se está agrupado na forma de proteína, não importa, entendeu? Mas é feita essa quantificação da quantidade, né, em massa de aminoácidos em um determinado produto. Esse aminograma ele é descrito por 100 gramas de produto. Isso aqui é mais comum em produtos a granel, né, como é o caso do whey protein que a gente vende aqui na Biovital, né, porque não tem mais nada adicionado ao produto, né, então a dose desse produto é variável, né? Se a farmácia quiser utilizar 30 gramas desse produto, né, mas ela vai adicionar um veículo e tal, então a proporção é variável, tá? Por isso que em produtos a granel é feito um aminograma por 100 gramas de produto. Já no caso de produtos acabados, é muito mais comum a gente ver esse aminograma descrito por porção, tá? Então, por exemplo, aqui na Ecovital, a dose do nosso whey é 30 gramas. Então, a gente vai colocar no rótulo do produto
um aminograma referente àquela dose de 30 gramas. Então, em 30 gramas do nosso whey tem essas quantidades de aminoácidos, beleza? Então, aqui ó, é como vem apresentado um aminograma geralmente. Ele vem listado todos os aminoácidos, os 20 aminoácidos, tá? Então, muito importante isso aqui. Não é só os aminoácidos essenciais que são listados, porque não é só os aminoácidos essenciais que formam as proteínas. Todos os aminoácidos formam as proteínas. Por isso que vem listado a quantidade total de aminoácidos. Então, vem lá descrito o nome do aminoácido e a quantidade desse aminoácido em 100 gramas de produtos, né? No caso aqui que eu estou mostrando para vocês, é em 100 gramas. Então, ele vai listar todos os aminoácidos e a quantidade daquele aminoácido no produto. Aí você fala para mim assim, então beleza, né? Se eu pegar todos esses valores aqui e somar, vai dar 100 gramas? Né? Aí eu vou falar para você, não. Na verdade, pode até dar se for um produto 100% proteico. Mas, geralmente não é. Por exemplo, o whey protein concentrado que nós vendemos, ele é 80%. O que esse 80% quer dizer? É 80% de proteína. E a gente sabe que os aminoácidos vêm das proteínas. Então, somando tudo, ele vai ter 80 gramas de aminoácidos. Então, se fosse aqui, né, se esse aminograma fosse um aminograma de whey protein concentrado, se você somasse todos esses valores aqui, era para dar 80 gramas e não 100 gramas, porque 100 gramas está falando do produto final, tá? Não das proteínas, da quantidade de proteína. Então, é isso aí. Então, para que serve esse aminograma? Por que o pessoal coloca no rótulo de produtos proteicos, né? Então, a gente vê que esse aminograma aparece só em rótulos de produtos que é fonte de proteína voltada para crescimento muscular, né? Por que é isso? Por que não coloca em qualquer alimento, né? Por que não coloca no rótulo da banana, sei lá, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esse aminograma, então, serve para ver se uma proteína é de boa qualidade ou de baixa qualidade. Que quer dizer isso, né? Então, a pessoa avalia se a proteína é balanceada no teor de aminoácidos, como eu mostrei para vocês naquela teoria do barril lá, né? Mais para trás. Então, a pessoa vai analisar se esses aminoácidos estão de forma bem distribuída, não tem algum aminoácido deficiente, né? Ou tem algum aminoácido em muito excesso e tudo mais. Mas eu vou ser sincero com vocês também aqui. Consumidores finais, né, as pessoas não costumam olhar muito isso. Isso também é mais olhado por médicos e nutricionistas. Por exemplo, um nutricionista vai recomendar uma proteína com um teor maior de tal aminoácido para um paciente que é deficiente naquele aminoácido, por exemplo, tá? Então, o que é importante para consumidores e para marcas em geral, né, desse aminograma? Eles sempre destacam nos aminogramas, sempre, na total maioria, sim, o teor de BCAAs do produto, tá? Porque BCAA também já é muito conhecido pelo pessoal. Então, a maioria dessas marcas comerciais colocam um aminograma com o intuito de mostrar o teor de BCAA que tem no produto deles. Então, eu coloquei aqui um rótulo, né, do Gold Standard, né, um whey muito famoso, né? E eles colocam aqui, ó, o aminograma não está aparecendo aqui, mas eles já colocam aqui, ó, 5,5 gramas de BCAAs por porção, né? Então, provavelmente, o aminograma deles vai estar dado por porção também. Aqui, um outro produto que eu peguei, né? É um whey de outra marca aí. Ele põe lá, tudo bonitinho, os aminoácidos, né, no aminograma dele, só que aí ele vai lá e põe em negrito, né, os aminoácidos do BCAA. E ainda soma e põe aqui, né? Tem um total de BCAA de 6,4 por dose, para a pessoa saber que 40 gramas do whey que ela está tomando tem 6 gramas de BCAA. Então, é uma estratégia de marketing do pessoal esse aminograma, tá? Não que não seja importante, mas é feito um destaque para esse BCAA no aminograma, beleza? E aqui, pessoal, eu coloquei para mostrar para vocês os aminogramas dos wheys que a gente vende aí na Biovital, tá? Então, tem do whey concentrado, do whey isolado e do whey hidrolisado. Essas informações aqui, elas estão nas fichas técnicas desses produtos. Se vocês não tiverem acesso, não estiverem achando, eu passo para vocês depois, tá? Então, assim, o que é interessante a gente notar aqui? Que do whey concentrado para o whey hidrolisado, né, nessa direção, o teor de aminoácidos vai aumentando, né? Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Por quê? O whey concentrado, como eu mostrei para vocês antes, eles têm outras moléculas
além de proteína, né? Tem as gorduras, tem os carboidratos. Então, em 100 gramas de produto, vai ter uma menor concentração de proteínas, então, consequentemente, uma menor concentração de aminoácidos do que um produto que é mais refinado, como o whey isolado, hidrolisado, por exemplo. Tá? Então, o whey hidrolisado é o que vai ter a maior concentração de aminoácidos comparado ao whey isolado e concentrado. Beleza? Então, aqui, ó, um whey da Ecovital, agora para exemplificar para vocês. Na verdade, esse aqui não é só whey, né? Eu peguei justamente esse produto porque ele tem uma mistura de diferentes fontes proteicas. Então, ele tem o whey isolado, ele tem albumina. E como que é feito, então, o cálculo desse aminograma aqui? Já que tem várias proteínas, né? Não só uma, como eu mostrei essas aqui, é só o whey. Então, é bem mais fácil a gente calcular esse aminograma. Já num produto acabado, não. A gente tem que pegar cada valor fornecido por cada proteína que vai nas matérias-primas do produto, tá? E fazer proporcional à nossa dose, certo? Então, não sei se eu consegui ser muito claro com vocês. A gente tem que pegar a contribuição individual de cada proteína que vai no produto, né? Fazer na proporção que usa essa matéria-prima e aí transformar na dose do nosso produto, que no caso aqui é 30 gramas. Então, esse aminograma aqui da Ecovital, ele está mostrando os aminoácidos, a quantidade de aminoácidos por 30 gramas do Golden Protein da Ecovital. E aí, de novo, se a gente somar isso aqui, esses valores, não vai dar 30 gramas. Porque no whey da Ecovital existem outros ingredientes. Existe um mix de vitamina, existe o Keltro F, a estévia. Então, se a gente somar isso aqui, ele vai dar o tanto de proteínas que tem no produto. No caso aqui, 23 gramas de proteína. Tá? Então, é isso que eu queria deixar claro para vocês. E esses aminogramas vão aparecer em vários produtos, né? Como eu falei, em grande maioria, em produtos que são para ser suplementos de proteínas. Né? Então, todos os wheys que você pegarem aí vai ter um aminograma, pode ter certeza. E agora, uma pergunta aqui que eu queria lançar para vocês. Né? A gente sabe que o colágeno, né, é uma proteína também. Então, por que que nos rótulos de colágeno a gente não encontra o aminograma? Né? Daria para fazer o aminograma do colágeno sem problemas e colocar no rótulo, mas por que que não é colocado? Né? Eu queria comentar um pouco disso com vocês. Não é colocado o rótulo, o aminograma do colágeno em produtos de colágeno por dois motivos. Primeiro, o aminograma de colágeno ele é muito desbalanceado. Colágeno é uma proteína muito desbalanceada em termos de aminoácidos. Porém, o colágeno é uma proteína que tem uma função específica, né? Então, para pele, cabelo, cartilagem, né? Junturas nossas, ele tem essa função determinada já. Então, apesar de ter um aminograma desbalanceado, né? O que é um aminograma desbalanceado, né? Só falando aí. Tem muitos de alguns aminoácidos e muito poucos de outros. Então, ele não serve para ser uma fonte de aminoácidos, o colágeno. Ele serve para ter a estrutura de colágeno. Tá? Já os wheys, eles servem como uma fonte de aminoácidos. Tá? Esse é o primeiro motivo que não é colocado no aminograma em rótulo de colágeno. Segundo motivo, geralmente produtos, né, de colágeno são voltados para outras áreas e não a área de crescimento muscular, né, como é comum nos outros produtos. Né? E como eu mostrei para vocês, esses produtos que são voltados, né, para o ganho de massa, no aminograma é destacado quanto que tem de BCA naquela dose, porque a gente sabe que o BCA ele ajuda nessa recuperação muscular e auxilia no ganho de massa. E como o colágeno não é voltado para isso, não é interessante o pessoal colocar essa informação. Tá? Então, muito difícil ter um aminograma em um rótulo de colágeno, apesar do colágeno ser uma proteína. Tá? É isso que eu queria deixar claro com vocês também. Beleza? Então agora, pessoal, vou falar de uma sugestão que foi me dada no formulário, que eu acho que pode ser a dúvida de mais alguém, e com certeza a dúvida de muitos clientes de vocês. Né? Preciso tomar BCA mesmo tomando whey? Né? Eu acredito que vocês já foram perguntados disso, né, alguma vez na vida. E como que eu vou responder essas perguntas para vocês? Depende do objetivo da pessoa. Então aqui eu coloquei uma comparação entre BCA e whey, e como que
tomar só whey, tomar só BCA, como que isso vai impactar no ganho muscular da pessoa? Quais são as vantagens do BCA sobre o whey? Né, o BCA tem um menor valor calórico, então se a pessoa está numa dieta, né, que tem determinadas calorias que ela tem que consumir, o BCA não vai impactar tanto quanto o whey, né, que tem o whey é bem calórico, tem uma alta quantidade de calorias. O BCA contribui para a recuperação muscular, né, como foi mostrado, os aminoácidos livres do BCA ajudam a reparar o nosso músculo e ainda proteger quando estamos fazendo exercício. E o BCA também fornece energia se consumido antes do treino. Né? Então, se você tomar um BCA antes do treino, isso vai te ajudar a ter mais energia, né, muscular para você desempenhar aquela atividade. Já o whey, muito difícil, porque os BCAs do whey, eles vão estar na forma de proteína, não em BCAs livres, como se você tomar um BCA propriamente dito. Certo? Então, mesmo que você tome um whey antes do treino, a digestão da proteína é lenta. Então, para até digerir a proteína e liberar os aminoácidos, os BCAs, você já acabou o treino. Então, não vai servir como energia para você, certo? Mas qual que é a vantagem do whey, né? Ela fornece uma grande quantidade de proteínas. Essa grande quantidade de proteínas é que faz você ganhar massa magra, certo? Né? Que você vai ter uma matéria-prima, uma grande quantidade de matéria-prima para a construção do seu músculo. Já o BCA não, né? O BCA a gente toma pouco. Então, a dose de 3 gramas, um BCA comum. Então, essa quantidade é feita para proteger o músculo e ajudar na recuperação muscular. Não é uma quantidade significativa para você construir músculos, né? Digamos assim. Então, como que a gente pode concluir essa pergunta? Se eu tomar apenas o whey protein, vai me ajudar na construção muscular. Vou ganhar mais músculos. Se eu tomar apenas o BCA, vai me ajudar na recuperação e na proteção muscular. Então, depois que eu treinar, eu vou ter menos dores, né? Eu vou recuperar mais rápido, vou poder treinar todo dia, por exemplo, e vai ajudar a proteger o meu músculo. Conforme eu vou treinando, não vou desgastando o meu músculo, vou sempre agregando mais, tá? E se eu tomar o BCA e o whey junto? Eu vou potencializar os meus resultados. Então, eu vou conseguir ter um ganho de massa magra, né, devido às proteínas do whey e a proteção do BCA muito mais rápido e com menos dores musculares. Então, assim, se a pessoa está disposta e quem tem condição e tem esse objetivo, né, de ter um ganho de massa magra mais rápido, com menos dores, ela está disposta a treinar todo dia, é interessante tomar o whey com BCA. Mas aí, se uma pessoa não treina todo dia, ela pode só tomar whey. Se ela não tem essa vontade de ter um ganho de massa muscular, ela só quer manter, ela pode tomar só o BCA. Por isso que eu coloquei que depende do objetivo da pessoa, tá? Então, é variável de pessoa para pessoa. Mas pode tomar o BCA junto com o whey e isso vai ter benefício sim. Beleza? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade para perguntar agora, depois, sem problema nenhum.